colocar um título nessa lição, eu colocaria incredulidade. Porque, irmãos, apesar de tudo que Jesus fez, de todas as obras que Jesus realizou diante do povo, apesar de todas as evidências proféticas cumpridas nele, todas as profecias do Antigo Testamento se cumprindo nele, mesmo assim o povo ainda não aceitou como Messias. Então o verbo de Deus estava no mundo e o mundo não reconheceu que ele era o verbo de Deus. O versículo para memorização dessa semana é João 5,36. Você pode abrir aí, João 5,36. Como Davi sempre fala aí, essa lição está trabalhando o livro de João de uma maneira diferente. Vai para frente, vai para trás, fortalecendo em nós um conceito de que Jesus é Deus, ele merece ser adorado, que está presente em todo o livro, todo o Evangelho de João. João 5,36 diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. O que João tinha dito? João tinha chamado a atenção do povo e tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apresentou Jesus como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Aí Jesus disse: eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então, essas coisas que Jesus fazia, essas coisas que Jesus falava, não adiantava nada para algumas pessoas. Algumas pessoas se tornavam mais incrédulas e mais duras. Então, irmãos, Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. E ainda assim, o mundo não conheceu. Como é que Jesus tem a autoridade sobre todas as coisas criadas? Sobre o mar, sobre as ondas, sobre o vento, sobre todas as coisas criadas. Repreendia os demônios, curava a distância, restaurava os aleijados, fortalecia os fracos, perdoava os pecados das pessoas que eram discriminadas, rejeitadas. Jesus fazia toda a obra que a Bíblia, no Antigo Testamento, apresentava que ele viria para fazer, né? Restaurar os fracos, fortalecer os cansados. Jesus cumprindo tudo. Jesus disse a Pedro: vá no mar e lance o teu anzol. O primeiro peixe que você visgar, nele você encontrará o dinheiro para pagar o imposto por mim e por ti. Domínio sobre tudo, domínio sobre a natureza. Mesmo assim, irmão, pouco. Como nós podemos ver, em João e nos outros evangelhos também, muitas pessoas não reconheceram que Jesus era o Messias, embora devessem ter o feito, especialmente por causa de todas as coisas que Jesus fez e disse. Nós sabemos o poder extraordinário que existe na palavra de Jesus. Além da palavra, os atos. Porque o que nós estamos pregando, o que nós aprendemos, é que muito mais alto do que as nossas palavras, falam os nossos atos. Não é verdade? As nossas palavras têm muito poder, tanto de edificar quanto de destruir. Só que os nossos atos falam mais alto do que as nossas palavras. Agora imagine as palavras de Jesus, os atos de Jesus. Mesmo assim o povo não acreditava, não aceitava. E deveriam reconhecê-lo ainda mais, muito mais. Deveriam reconhecê-lo. Por quê?
por causa das escrituras do Antigo Testamento. Todas as escrituras do Antigo Testamento, desde Gênesis 3 e 15, desde a história dos patriarcas, desde o santuário, todos os rituais do santuário, todos os ensinamentos apontavam para ele. Então, nessa semana, nós vamos estudar isso. A incredulidade do povo, a dificuldade que o povo teve de aceitá-lo como Messias. Porque algumas pessoas ainda continuavam a rejeitá-lo, apesar de todas as razões poderosas que o confirmavam como Cristo, como Messias. Mas por que o povo via, ouvia e testemunhava e não aceitava? Será que o problema deles não era o mesmo problema de hoje? E a lição termina perguntando: o que nós podemos aprender com os erros daquelas pessoas? Será que corremos o risco de estar na igreja verdadeira, a igreja profética, a igreja que surgiu da profecia? Será que corremos o risco de sermos o povo da Bíblia, o povo que tem as respostas? Tem as respostas como o guarda, que Davi sempre prega, do guarda. O guarda tem as respostas. Nós temos as respostas. Eles também tinham as escrituras. Os próprios líderes da igreja, eles tinham as profecias, eles tinham os escritos que apontavam para Jesus, mas eles estavam cegados. Alguma coisa cegou a mente e eles não conseguiram enxergar Jesus como Messias. Será que nós também não corremos o risco de hoje estarmos esperando um Jesus que não vai vir? Porque o Jesus que vai vir não é o que nós estamos esperando. Que Deus tenha misericórdia de nós e clareie a nossa mente, nosso entendimento, que o nosso coração seja aberto para as Escrituras, para a palavra e para os atos de Jesus em nossa vida e na vida da igreja e na vida de todos. Vamos orar por isso, irmão? Bom Deus, Pai que está no céu. Senhor, nós estamos no mesmo barco, no barco do mundo. Corremos os mesmos riscos que o povo lá do passado. Corremos o mesmo risco de endurecer o coração, de fechar os olhos para ver as maravilhas que a Tua palavra apresenta em torno do Jesus que nós aguardamos. Não é o Jesus do nosso jeito. Nós podemos esperar um Jesus verdadeiro, para não corrermos no mesmo problema que aquele povo. Jesus veio e o povo não entendeu, não aceitou, não reconheceu. Nós estamos esperando Jesus voltar. Senhor, que nós possamos esperar o Jesus verdadeiro. Aquele Jesus que repreende, que corrige, que disciplina porque ama. Aquele Jesus que cumpre todas as suas promessas. Que nenhum de nós duvide das suas promessas. Que possamos viver pela fé, crendo na palavra, de olho na palavra. Que o foco seja a palavra. Para que a nossa vida seja escondida, Senhor. Que ninguém veja a nossa vida. Esse é o nosso pedido de hoje, Senhor. Que a nossa vida seja escondida. Que ninguém veja a nossa vida. Que a nossa vida seja apagada diante dos atos, dos feitos e das obras que o Senhor possa realizar em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos para o serviço cristão.